Olá, pessoal. Eu sou a professora Marina e daremos início hoje à nossa aula de prática penal. Hoje a nossa aula vai ser especial porque eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Eudes Quintino de Oliveira Júnior. O Dr. Eudes, ele possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, especialização em Direito Processual Penal e Processual Civil pela PUC de São Paulo, especialização em Didática do Ensino Superior pelo Centro Universitário do Norte Paulista, mestrado em Direito do Estado pela Universidade Franca, doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, pós-doutorado em Ciência da Saúde no programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, é promotor de justiça aposentado pelo Estado de São Paulo, advogado atualmente, foi reitor do Centro Universitário do Norte Paulista, é professor de cursos da rede Damásio, LFG, Unipós da Unorp, FAMERP, FACERES, Escola Superior do Ministério Público, e professor na graduação e pós-graduação da Unipós e no programa de mestrado e doutorado da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Membro da Comissão de Bioética, Biotecnologia da Ordem dos Advogados de São Paulo, 21ª subseção, membro da Rede Brasileira de Professores de Bioética, professor convidado da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, professor de Bioética e Processo Penal do curso de pós-graduação Lato Sensu, membro do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Moléstias Cardiovasculares de São José do Rio Preto, do Comitê de Ética em Pesquisa da Unesp, campus São José do Rio Preto, e membro do Comitê de Ética e Pesquisa da Beneficência Portuguesa, bem como da Comissão de Ética e Experimentação Animal da Faculdade de Medicina, em São José do Rio Preto, e da Braille de São José do Rio Preto. Membro da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, articulista da revista Migalhas, advogado e sócio fundador do escritório de advocacia Eudes Quintino Sociedade de Advogados. Vou incluir aqui na nossa aula o Dr. Eudes. Dr. Eudes, a participação do senhor nessa aula é uma honra para todos nós da Escola de Direito e de grande valia para os nossos alunos. Bom, tudo bem, Marina? Estou muito feliz, muito contente em poder participar, juntamente com você, desses momentos importantes na vida de cada um de nós. Eu digo de cada um de nós porque, do meu lado, eu tenho um compromisso de repassar para os nossos convidados aquilo que eu fui aquinhoando pela minha vida, né? E os nossos convidados, os nossos alunos, os nossos interessados, também terão oportunidade de ver, sob um outro prisma, o direito. Analisar o direito de uma outra dimensão. E a minha proposta é justamente essa, levando-se em consideração o meu tempo de exercício no direito, e veja bem, o currículo que você leu pode ser um currículo extenso, mas isso não significa que eu seja culturalmente muita coisa. Isso significa que, em razão do tempo passado, e esse tempo nenhuma prescrição consegue atingir, muito menos eventual decadência, em razão de tudo isso, eu tenho a obrigação de prestar, não digo um serviço, mas prestar, assim, uma reverência a todos os nossos convidados, no sentido de mostrar para eles que uma pessoa que já está aposentada, já me aposentei como promotor de justiça, já me aposentei também como professor, então tudo isso que você vai recrutando ao longo da sua vida, você vai somando e tem condições, num momento desse, de repassar para as demais pessoas. Então, essa é a minha verdadeira satisfação. Muito obrigada, professor, pela presença do senhor. Vou deixá-lo aqui, então, com nossos alunos, aqui na tela. Boa aula, pessoal. Muito obrigado. Estou só acertando aqui. Pronto. Bom, gente, então nós vamos ter uma conversa, assim, bem interessante, conversa coloquial, uma conversa no sentido de que eu possa ter uma via segura para passar a vocês algumas informações que eu fui recolhendo ao longo da minha vida profissional. Como a Marina falou, eu sou um promotor de justiça,
aposentado pelo Estado de São Paulo, e eu trabalhei durante toda a minha vida profissional na área criminal. E se eu tivesse que iniciar novamente a minha vida, eu ingressaria novamente como Ministério Público e também iria escolher a área criminal. Era uma área que, de um lado, ela te dá algumas insatisfações em razão da própria precariedade humana, mas, por outro lado, também é uma área que te oferece condições para você desenvolver um trabalho de humanidade, para você desenvolver um trabalho de justiça que seja realmente sóbrio e que venha atender os interesses não só das pessoas, também como das comunidades em que a gente serve, né? E vocês sabem, vocês já tiveram aula disso, e eu gostaria até de cumprimentar aqui a Escola de Direito, que eu andei vendo alguns vídeos, são realmente professores capacitados, professores que têm, reúnem condições para passar um ensino de excelência para todos vocês. E vocês sabem que o Ministério Público, eu vou fazer uma abordagem muito rápida a respeito do Ministério Público dentro do processo penal, e depois nós vamos entrar justamente na área do interrogatório do acusado. E nessa área do interrogatório do acusado, nós vamos dar mais ênfase ao papel do advogado. E o Ministério Público, vocês sabem muito bem, que ele tem no processo penal duas funções, né? Ele tem a função de custos legis, e aqui eu vou falar em latim, porque isso é muito importante. Custos legis. O que significa isso? Eu dou aula em muitos cursinhos, inclusive no próprio curso do professor Damásio. E eu sempre faço questão de dar algumas definições em latim ou usar expressões latinas. Aqueles que têm interesse em enveredar na área de concurso público, e aqui vai um macetinho para todos os alunos com essa intenção, eles têm que, essas pessoas, esses candidatos, devem se expressar numa prova com expressões latinas. O nosso direito é o direito romano. Então, é muito importante, quando o aluno, um candidato, na sua prova escrita, ele faça ali alguma referência ou alguma expressão latina. O examinador, vocês podem ter certeza, ele vai separar aquela prova, porque aquela prova tem algo de diferente das demais provas. É um aluno que apresentou um plus significativo, no sentido de que ele tem um estudo mais aperfeiçoado ou mais aprofundado que os demais. Então, custos legis. Custos legis significa o fiscal da lei. Ele não é o dono da ação penal. Dono da ação penal, ele vai ser quando ele for o dominus litis. Olha só, dominus litis. Então, em vez de você colocar lá na sua prova o representante do Ministério Público, você coloca o responsável pela dominus litis. Então, o responsável, que é o senhor da ação penal. Então, quando ele é dominus litis, ele vai intentar a verdadeira ação penal, ele vai oferecer a delação pública, ele vai oferecer a denúncia. Ao passo que, quando ele funciona como fiscal da lei, custos legis, ele não tem a legitimidade para intentar a ação. Porém, o Código de Processo Penal dá a ele, outorga a ele, uma outra função, que é a função de fiscal, o fiscal da lei, custos legis. Lembre-se, por exemplo, na ação penal exclusivamente privada. A legitimidade é do particular, é da vítima, é do ofendido ou do seu representante legal para oferecer a queixa-crime, que é o ato instaurador da ação penal. Nesta situação, o Ministério Público
irá analisar se a peça particular inicial ela está correta, se não infringiu nenhum dos princípios processuais ou penais, dentre eles, por exemplo, o princípio da indivisibilidade da ação penal, e se ele se convencer que aquela peça inicial reúne as condições da ação necessárias para a propositura, ele irá opinar favoravelmente e, nesse processo, ele irá integrá-lo como um órgão interveniente, adesivo, obrigatório. Lembrem bem disso. Órgão interveniente, adesivo, obrigatório. O que significa? É que o promotor, nesses casos, ele está funcionando como custos legis numa ação penal privada. E nós temos também a figura de um outro órgão interveniente, adesivo, facultativo. Olha só que interessante. Órgão interveniente, adesivo, facultativo. Quem que é? É quando o advogado se pleiteia o seu ingresso na ação como assistente do Ministério Público. Por que facultativo? Porque não existe a obrigatoriedade. Então, nesses casos, o advogado ele vai se habilitar como assistente do Ministério Público e ele será, portanto, um órgão interveniente, adesivo, facultativo, porque a ação principal é uma ação penal pública, incondicionada e que é de responsabilidade do Ministério Público. Então, dito isso, nós vamos começar a ingressar agora no assunto primordial, que vem a ser o interrogatório do réu. A gente poderia falar muita coisa sobre o interrogatório, e eu poderia também selecionar muitos momentos da minha vida profissional em que que participei de vários tipos de interrogatórios, em várias situações de interrogatórios. Mas vamos fazer mais ou menos assim uma conversa no sentido de que eu sou o seu professor ou o seu orientador e vou caminhar junto com você, passando por todas as etapas do interrogatório. Vocês sabem que nós temos o interrogatório policial e o interrogatório judicial. Né? O interrogatório policial, ele está lá na fase da persecução penal por conta da autoridade policial, e nesse momento o indiciado, ele, se o delegado assim o configurar, porque ele pode ser um mero suspeito, sem ser ainda um indiciado. O indiciado, o delegado, vai reunir todas as provas e, se ele se convencer da culpabilidade do indiciado, ele irá interrogá-lo. Esse interrogatório, ele é um interrogatório inquisitivo. Não existe o contraditório. Nesse interrogatório, o indiciado, ele deve, sim, ser advertido de que ele pode se negar em responder às perguntas que lhe for formulada. Mas de que forma que ele fará isso? Veja, nem sempre é interessante você invocar em favor do seu cliente o direito ao silêncio. O direito ao silêncio ele tem que ser muito bem ponderado, muito bem balanceado. É uma questão até de equilíbrio. Nós temos, no interrogatório judicial,
e isso em razão da mudança que sofreu no Código de Processo Penal, quando ampliou e deu guarida ao sistema americano do cross-examination. Cross-examination significa a inquirição cruzada, né? A inquirição cruzada. Antes, o juiz era responsável pela realização do interrogatório do acusado em juízo. Posteriormente, com essa mudança introduzida no Código de Processo Penal, hoje o juiz também exerce essa função, mas ele abre às partes a faculdade de fazer as perguntas diretamente ao próprio acusado. E isso é muito interessante, isso é muito importante, porque no sistema antigo, quando o juiz iria repassar a versão ofertada pelo acusado, ele poderia usar expressões ou palavras que não correspondessem àquela versão ofertada pelo réu. Agora, não. Agora é o próprio réu que, com as suas palavras, vai ofertar a sua versão e com direito a reperguntas por parte do seu próprio advogado, né? E no interrogatório nós temos as duas fases que são importantes. A primeira fase é a fase da qualificação, para saber quem é o réu, a idade do réu, se trabalha, se não trabalha, se é casado, se tem filhos, se já foi processado anteriormente, enfim, é uma coleta de dados a respeito da vida daquele cidadão. E nós temos também o interrogatório, que é o interrogatório de mérito, em que o acusado é chamado para se defender daquela imputação que está sendo feita pela Justiça Pública. E vocês sabem que, pela regra do Código de Processo Penal, o responsável pela ação é que tem o onus probandi. Tanto é que os romanos, os latinos, falavam o seguinte: onus probandi incumbit is qui dicit. Vamos lá, é complicado? É nada. Onus probandi incumbit ei qui dicit. O ônus de provar incumbe a quem diz, incumbe a quem alega. E nós dizemos vulgarmente que é o ônus da prova. O ônus da prova incumbe ao autor. Esta regra é uma regra importantíssima. O acusado no processo penal, ele não tem que demonstrar absolutamente nada, a não ser que ele alegue em seu interrogatório alguma causa de exclusão da sua culpabilidade. A partir daí, passa a existir para ele o onus probandi. Então, isso é muito importante que você veja, porque se o Estado não provar o demonstrativo daquela denúncia, a ação será fadada ao insucesso. Então, nós temos que analisar a peça vestibular, que é a peça inicial, a denúncia do Ministério Público, a imputação que está sendo feita ali, e depois nós vamos rechaçá-la numa audiência, por isso que eu estou falando do interrogatório, a importância do interrogatório, né? E o interrogatório ele é feito justamente para obedecer também os critérios norteadores da própria Constituição Federal.
que assegura, dentre vários direitos, o direito à liberdade, o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, o direito à presunção da inocência. E vocês sabem também que o processo ele é um ato formado entre três pessoas. Os romanos falavam actum trium personarum. Vocês estão vendo que eu estou assim, a todo instante, voltando lá para as expressões latinas. Isto porque o nosso direito vem lá do direito romano. E se você quiser buscar a essência, você tem que buscar na fonte. E quando eles falavam que uma ação, ela nada mais é do que o ato realizado entre três pessoas, nós temos o grande pensador Bülow, alemão, que criou o princípio da ação penal. Além disso, nós temos também o filósofo Hegel. Hegel, ele criou a dialética hegeliana. Olha só que interessante que é isso. E aí vocês vão aprender por que nós temos no processo três pessoas diferentes, com funções diferentes. Quais são essas pessoas? Nós temos o juiz, órgão suprapartes, nós temos o autor e nós temos o réu. Do lado aqui do autor, no caso de uma ação penal pública incondicionada, nós temos o Ministério Público. Se for uma ação penal exclusivamente privada, nós temos o advogado do querelante. Do outro lado, nós temos o réu, a pessoa contra quem é dirigida uma determinada ação. Então, junto com esse réu, há também um advogado. Esse ato realizado entre essas três pessoas é justamente para se estabelecer o procedimento processual. Então, a ação penal vai se iniciar quando o Ministério Público, na ação pública, oferecer a denúncia e essa denúncia for recebida. Ela sendo recebida, o acusado será comunicado a respeito, será cientificado. A partir daí, ele começa a integrar esta relação jurídica processual. E eu falei para vocês da dialética de Hegel, porque o Hegel criou a seguinte hipótese. Nós temos a tese, nós temos a antítese e nós temos a síntese. O que é a tese? A tese nada mais é do que uma premissa. É um pensamento que está sendo lançado e esse pensamento vai ser estudado, ele vai ser contestado, ele vai ser rechaçado para se formar a antítese. Então, veja, então nós temos lá de cá a inicial, que é a tese. Aí nós temos a resposta do réu, que vem a ser a antítese. E depois nós temos a sentença, que vem a ser a síntese. Veja, tese, antítese, a sentença e a síntese. O que significa essa palavra síntese? Significa a reunião de tudo aquilo que foi projetado dentro desse espaço e a exata escolha de uma definição que seja proporcional àqueles fatos relatados. A palavra sentença, em latim, vem de sentire. Sentire significa sentir, um sentimento que você faz brotar de acordo com aquilo que lhe foi apresentado. A sentença nada mais é do que uma reação normal do órgão julgador em poder extrapolar, extravasar
tudo aquilo que foi sentido naquele processo e dar uma resposta que seja uma resposta coerente com aquilo que está sendo pedido. E aí você, como advogado, você tem que se introduzir nesse espaço filosófico e lógico e procurar extrair os melhores dividendos para o seu cliente. Então, quando nós falamos que tem que ouvir a parte contrária, quer dizer, você tem que citar o acusado para que ele ingresse naquela relação jurídica processual, você está realizando aquilo que nós chamamos de audiatur et altera pars. Audiatur et altera pars. O que vem a ser isto? É um dos requisitos, inclusive, da expedição de uma tutela antecipada, porque pode ser audiatur et altera pars ou sine audire altera pars. Então, o seu cliente, o seu réu, ele foi chamado e ele vai ter que responder àquele processo. Você tem que ficar muito atento na denúncia do Ministério Público ou na queixa-crime do querelante para saber a dimensão da acusação que está sendo feita. E, neste âmbito, traçar a sua estratégia defensiva. Analise palavra por palavra do texto, parágrafo por parágrafo, para você ter a dimensão da extensão da acusação que é feita. E isso é muito importante, porque lá no artigo 41 do Código de Processo Penal está escrito que a peça acusatória deverá descrever o fato e as suas circunstâncias. Veja bem, descrever o fato e as suas circunstâncias. Não é fácil fazer uma descrição de um fato quando você tem que catalogá-lo de acordo com um tipo penal. É o princípio da subsunção. Então, você vai ter que encontrar aquele tipo penal e, dentro deste tipo penal, você vai ter que fazer o enquadramento daquela conduta humana. É aí que o advogado tem que prestar muita atenção para saber se o fato ou os fatos foram descritos de uma forma correta. Se tudo aquilo que está dentro desta peça acusatória está lá também no conteúdo do inquérito policial. E não é somente o fato. O Código exige também as circunstâncias. Então, se o crime tiver alguma qualificadora, esta qualificadora ela tem que estar devidamente comprovada dentro das circunstâncias exigidas pelo Código de Processo Penal. A narrativa de uma denúncia ela é muito importante porque você vai conseguir interpretar não só o pensamento jurídico daquele promotor, se for uma ação penal pública incondicionada, como você vai ter também condições de encontrar brechas, encontrar lacunas e poder preenchê-las com a sua defesa. A defesa no processo penal nada mais é do que a arte de desqualificar a acusação,
Quer dizer, você vai, com outras palavras, de certa forma, invalidar aquela acusação e substituí-la por uma outra versão que seja coerente com a defesa do seu cliente. E aí, o advogado tem que saber muito bem rebater os argumentos da acusação. E aí também vem uma pergunta que é muito importante. O interrogatório, ele é meio de defesa ou ele é meio de acusação? Pela reforma ocorrida no Código de Processo Penal, pelos princípios norteadores da Constituição Federal, nós podemos dizer que o interrogatório, ele é, sim, meio de defesa. Ele não é meio de acusação, porque a acusação, ela vem norteada pela denúncia do Ministério Público ou do querelante. A denúncia do Ministério Público, ela é limitada. Além de ser limitada, ela tem que ser, de certa forma, transparente e trazer, a um tempo só, tudo aquilo que ela pretende. Não é qualquer tempo que o Ministério Público pode aditar a denúncia para nela acrescentar fatos novos. Tanto é que o nosso Código de Processo Penal, né, a própria jurisprudência dos nossos tribunais, não aceitam a denúncia alternativa. Você não pode dizer que o fulano de tal praticou tal crime ou praticou tal crime. A denúncia ela tem que ser exata. A denúncia tem que ser específica. Então, ela não pode ser alternativa, porque o acusado vai ficar em uma situação prejudicial com relação à sua defesa. A acusação não é ampla e irrestrita. A acusação ela é restrita. A defesa é ampla. Veja, a defesa é ampla e ela está compreendida no contraditório. Quando se fala em defesa ampla, significa que todos os meios o réu poderá usar, desde que sejam meios legais, meios legítimos, para fazer a sua defesa. Então, o interrogatório, desse ponto de vista, ele pode ser considerado e deve ser considerado como um meio de defesa. E neste meio de defesa, nós podemos dividir ou subdividir o interrogatório em duas fases. A primeira fase, que vem a ser a fase da qualificação, e a segunda fase, que vem a ser da defesa propriamente dita, né? Que vem a ser a autodefesa. E se você quiser, vamos colocar ainda uma terceira fase, que vem a ser a defesa técnica. Então, a defesa autodefesa e a defesa técnica. As duas podem comparecer ao mesmo tempo no interrogatório. Por isso que se fala princípio da ampla defesa. Às vezes, e isso acontece, o advogado abraça uma determinada estratégia de defesa. O acusado, em seu interrogatório, apresenta uma outra defesa. Apresentando esta outra defesa, a autodefesa, o acusado está realizando em sua plenitude o interrogatório como meio de defesa. Independentemente da argumentação do advogado
ser uma outra defesa. Então, nós vamos ter uma convivência de duas defesas. A defesa autodefesa e a defesa técnica. Não são incompatíveis, não são colidentes. Podem, sim, existir no mesmo espaço. E vejam bem, se o acusado elegeu um determinado fato ou uma determinada circunstância como sua autodefesa, o juiz, quando for proferir a sentença, deverá obrigatoriamente dar ou não guarida à autodefesa do acusado. Em sua sentença, ele vai ter que examinar as duas modalidades de defesa. Então, isso se torna interessante e não é prejudicial também à defesa técnica. Isso é muito comum até em júri, em processo de júri. O réu ele alega outro motivo além daquele motivo justificado pelo seu advogado. E quando dá quesitação, o juiz é obrigado a formular quesito correspondente à alegada autodefesa do acusado. Nesta postura, nesta posição, você pode afirmar categoricamente que o interrogatório é, sim, sede, é, sim, espaço para o réu exercer a sua defesa. E é justamente com esse espírito que o nosso legislador processual penal, assim como também a nossa Constituição Federal, quer que seja visto o interrogatório, quer que o interrogatório seja elencado no rol da defesa do próprio acusado. E eu falei para vocês de rebater os argumentos da acusação. No processo civil, nós temos aquela contestação especificada. No processo penal, o processo penal, ele se vale daquela negativa geral. Eu não acho interessante isso. Eu acho que você tem que especificar também. E quanto mais você especificar, quanto mais provas você trouxer. E veja, um processo, ele é feito de provas. Quanto mais provas você reunir em seu favor, maior será o seu conteúdo positivo de absolvição. Entenderam? Então, são várias provas, mesmo que diminutas, mesmo que pequenas, elas vão se juntando e formam uma prova que seja uma prova concreta, uma prova inconclusa. Então, quando você for rebater, né, quando você for rechaçar esses argumentos lançados pela acusação, você tem que levar em consideração a sua defesa técnica e também não pode abandonar a autodefesa apresentada pelo acusado. E aqui vem aquela pergunta: o acusado ele é obrigado a falar a verdade? É uma questão profundamente processual e até mesmo de cunho filosófico. O réu não está obrigado a falar a verdade como a testemunha. A testemunha ela é compromissada na forma da lei. O acusado, não. Mas você tem que buscar uma versão que seja coerente com a própria versão ofertada pelo acusado. A mentira tem pernas curtas no direito. Então, às vezes, se você quiser arquitetar um plano em que haja ali um fato que não seja verídico e que não tenha condições de ser demonstrado, você vai atentar contra o seu próprio cliente. Eu estou dizendo apresentar uma versão que seja coerente, que seja idônea com aquilo que realmente aconteceu.
E o acusado, ele não tendo a obrigatoriedade de falar a verdade, não existe essa obrigatoriedade na nossa legislação, ele tem o direito que é o direito ao silêncio. Esse direito é um direito importantíssimo. Direito ao silêncio vem também lá do direito romano. Nemo tenetur se detegere. Quer dizer, ninguém está obrigado a confessar o crime que cometeu, ou ninguém está obrigado a oferecer provas que venham a prejudicá-lo. Direito ao silêncio. Isso é uma outra conquista constitucional importantíssima e que está seguindo o caminho da ampla defesa. Mas será que é interessante o réu comparecer em juízo e, no seu interrogatório, exercer o direito ao silêncio? Depende. É uma questão que exige assim uma indagação mais profunda e exige também um equilíbrio muito grande do profissional advogado. Se um processo estiver com precariedade probatória, um processo frágil, um processo que você sente que não vai ter um resultado pretendido pela acusação, quanto menos informações você, como réu, oferecer, é melhor. Aí sim, você pode usar do direito ao silêncio. Porque no interrogatório, o acusado, às vezes sem perceber, pode deixar transparecer uma determinada expressão que venha prejudicá-lo posteriormente. E vocês sabem também que hoje nós temos profissionais especializados nas mais diversas áreas do direito, dentre elas a área criminal. Então, o advogado criminal, ele faz constantemente audiências, o promotor criminal também e o juiz criminal também. Então, é muito fácil você pegar qualquer situação de resposta dúbia do acusado e transformar essa resposta numa prova até contra ele. Então, você tem que ter muito cuidado em utilizar este direito, né? Mas o próprio Código de Processo Penal fala que, no artigo lá 196, fala que o silêncio do acusado não pode reverter em seu prejuízo. Exatamente isto. Exato. Ele vai fazer uso do direito ao silêncio e esses silêncios não significa, de forma alguma, a confissão, mesmo que seja tácita. Esse silêncio corresponde à utilização de um direito. E se ele optar por este tipo de direito, ele não pode ser sacrificado, ele não pode ser penalizado e ser considerado um réu confesso. Nesta situação específica, há necessidade de que o juiz advirta o acusado de que ele não está obrigado a responder às perguntas que lhe serão feitas. Ele só responde se ele quiser. Então, vai da sua conveniência, se a pergunta for conveniente a ele ou não. E agora eu gostaria de acrescentar aqui, e perguntar ao mesmo tempo para vocês, se o acusado ele pode fazer uso do direito parcial ao silêncio. E também, acrescentando, é comum, às vezes, o acusado, na delegacia de polícia, confessar o crime.
E aí chega em juízo, ele nega. Então nós temos o quê? Uma colidência de versões. Mas nós temos que saber se lá na delegacia, se ele foi advertido a respeito do direito ao silêncio. E vocês sabem, muitos tribunais têm anulado constantemente, vêm anulando constantemente vários flagrantes, peças coercitivas, porque faltou a autoridade policial, quando da lavratura do auto, advertir o réu que ele não está obrigado a responder aquelas perguntas e que ele tem o direito de ficar em silêncio, que é um direito constitucional. E a pergunta que eu estou fazendo? Então, veja, se na delegacia de polícia ele não foi advertido, aquele interrogatório na delegacia de polícia ele é totalmente prejudicado. E vai prevalecer agora o interrogatório feito coram judice, o interrogatório judicial, e não mais aquele interrogatório policial. Mas a pergunta que eu estava fazendo é se ele pode usar o silêncio parcial e responder somente aquelas perguntas do seu interesse. Por exemplo, o juiz pode fazer pergunta a ele e ele falar para o juiz: excelência, eu vou fazer uso do meu direito ao silêncio. Eu não respondo. O juiz vai consignar. O promotor pode fazer pergunta a ele e ele vai falar pode falar a mesma coisa. E se o advogado do réu fizer perguntas e ele responder, ele poderá? Então ele não responde do Ministério Público e não responde do juiz, mas ele pode responder às perguntas do seu advogado. Essa questão foi decidida agora recentemente no Superior Tribunal de Justiça, num habeas corpus, que eu vou pegar um número para passar para vocês, habeas corpus número 628, 224, e o relator foi o ministro Félix Fischer. Nesse caso, ele fala que o réu, se ele quiser, ele poderá fazer uso do direito ao silêncio e responder somente às perguntas formuladas pelo seu advogado, sem responder às perguntas do Ministério Público e do próprio juiz. Fica mais do que evidenciado que o interrogatório é o meio de defesa. E aqui o advogado vai ser o único inquiridor do seu próprio cliente. E ele poderá formular as perguntas que ele julgar convenientes para que o seu cliente venha a respondê-las. E isto vai militar em favor do exercício pleno da defesa. O Ministério Público não pode fazer as perguntas, o juiz também não, pode fazer, mas o réu não é obrigado a respondê-las, mas com relação a esse silêncio parcial, ele pode optar para responder somente as perguntas do seu advogado. E isso é possível, vocês podem procurar este HC, julgado não mais do que há 10 dias, pelo Superior Tribunal de Justiça, e vocês vão ver que ali somente o réu poderá responder somente às perguntas feitas pelo seu advogado. No interrogatório, e você sendo o advogado daquele seu réu, você deve fazer com que esse réu tenha uma postura dinâmica, uma resposta que brote de forma espontânea, uma resposta que possa solucionar aquela questão e olhando sempre, né, de preferência, mirando sempre para o juiz e dizer com ar de sinceridade. Eu confesso a vocês que de tanto fazer audiência como promotor, eu cheguei num ponto, mais ou menos, quando eu tinha aí uns 15 a 18 anos no Ministério Público, que já era tão rotineiro que eu já olhava para o acusado, eu já sabia se ele estava falando a verdade ou não. Você já consegue captar pela experiência do seu dia a dia.
Então você já sabe se a pessoa está sendo verdadeira ou não, se a pessoa está querendo trazer uma versão que não corresponda à verdade. Esta postura que eu falo do acusado é aquela postura de ter um comportamento assim mais dinâmico, não ficar olhando para o chão, olhando para baixo, né? Ficar esfregando as mãos no sinal de nervosismo. É uma postura em que ele está sendo interrogado, ele sabe que não é obrigado a responder as perguntas, mas ele pode responder aquelas perguntas que forem necessárias e suficientes para a sustentação da sua defesa e principalmente da sua própria autodefesa. Porque mesmo no seu interrogatório, ele elegendo uma outra via defensiva, o promotor pode fazer perguntas ao juiz a respeito desta outra tese. E ele vai responder se ele julgar conveniente ou não. No interrogatório também, esse réu deverá, e isto você irá orientá-lo, para que ele responda da forma mais clara possível e procure também encontrar outras pessoas ou outras provas existentes e que não foram encontradas no processo. Eu digo o seguinte, na denúncia já vem os nomes das testemunhas. Você oferece a sua resposta, você coloca os nomes das suas testemunhas. Mas, depois disso, o acusado se recordou que o fulano de tal, ele também se encontrava lá e ele não foi arrolado como sua testemunha. Então, o momento adequado agora seria ele falar, inclusive nesse dia, também se encontrava no local o senhor fulano de tal, que ele não foi arrolado nem pela denúncia e nem pela acusação, né, e nem pela defesa. Isto é muito importante. No instante em que você, como advogado, conseguir colocar uma situação de dúvida com relação à pretensão estatal, veja, eu não estou falando em derrubar a pretensão estatal. Eu estou dizendo em colocar dúvida com relação à pretensão estatal. Se realmente você obtiver sucesso nesta empreitada, não se esqueça que indúbio pro reo. Então você não tem que quebrar a acusação por completo. Você tem que diminuir a intensidade daquela acusação e fazer com que os seus argumentos correspondam e cheguem a um nível idôneo de veracidade, contestando aquilo que o promotor colocou na denúncia. Então, você, como advogado, você vai lidar com a absolvição plena e você vai lidar também com a dúvida. Enquanto que a acusação só tem um caminho. Por isso que o Ministério Público pode, no âmbito da ação penal, deixar a sua postura de acusador e abraçar a defesa do acusado e pleitear a sua absolvição. A ação penal é pública, mas ela tem que ser uma ação penal pública alicerçada, devidamente comprovada, para reverter em uma sanção em desfavor do acusado. Porém, essa ação penal pública, se não tiver consistência, o próprio Estado defere ao Ministério Público o direito de abandoná-la, quer dizer, o direito de pleitear a sua improcedência. Nesta situação, veja, você conseguiu a absolvição em razão, às vezes, até
de uma, de uma determinada conduta descrita de forma incorreta na denúncia. A defesa, ela tem que se valer muito de detalhes. Muito de detalhes. Detalhes são importantes no processo penal. Vários detalhes correspondem a uma boa prova. Então, se você conseguir reunir detalhes, e detalhes inspiram também o nascimento da dúvida. Tudo isto vai militar em seu favor. Então, nós temos que ter, como advogados aqui, uma defesa que seja coerente e defesa que seja consistente. Por exemplo, você está defendendo um réu de um crime de homicídio. Se ele quiser alegar a legítima defesa, ele não pode negar o homicídio. Então, ele vai ter que confessar, não, realmente, eu atirei ou eu desferi golpes de faca no fulano de tal. Aí que vem a conjunção adversativa. Porém, assim eu agi em minha própria defesa. Ora, eu confessei, de um lado, o crime, a autoria do crime. E o que o Estado quer? O Estado quer autoria e materialidade. Então, nós temos ali a autoria do crime, eu confessei, temos a materialidade. Tudo bem, então é para condenar. Não, mas eu estou elegendo uma excludente na minha defesa. E eu quero agora demonstrar a minha excludente. O onus probandi incumbit ei dicit. O ônus de provar incumbe aquele que está dizendo, aquele que está alegando. Se eu falei que é em legítima defesa, eu vou ter que provar somente a legítima defesa. O homicídio, eu já confessei. Agora, você não pode falar que não confessou, que não praticou o homicídio e alegar legítima defesa. É total incoerência, total incongruência. Há, sim, a necessidade de você fazer essa defesa, né? Essa coerência e esta consistência. Coerência e consistência para que tenha a devida credibilidade, né? Uma outra coisa também que eu acho interessante passar para vocês, isso aqui numa conversa, né, que nós estamos fazendo, um bate-papo de uma pessoa com mais experiência que vocês e podendo relatar alguns fatos que eu vejo que são importantes, que são necessários para que vocês possam dinamizar ainda mais o seu aprendizado. Essa lei 13.964, do final do ano passado, a lei anticrime, ela trouxe lá no artigo 28A uma situação interessante. O 28A fala o seguinte: não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que esse acordo seja necessário e suficiente para a reprovação do crime, e aí vai apresentar as condições que ele julgar necessárias. Então, vocês estão vendo aí que tem um interrogatório, e o interrogatório com confissão, para você atingir este seu objetivo. Eu tenho, assim, um receio que essa confissão, neste interrogatório, é uma confissão um tanto quanto forçada, uma confissão que não é adequada às regras do processo penal. Então, você tem que confessar um crime, mesmo que você não cometeu, vamos colocar nessa hipótese,
para receber um benefício, desde que o crime esteja enquadrado ali na pena de 1 até 4 anos. Então, você tem que confessar esse crime, mesmo que você não cometeu, ou mesmo que você tenha cometido, mas esteja plenamente justificado pelas circunstâncias. Então, eu acredito que aí o interrogatório ele já é um meio de acusação, ele não é um meio de defesa. Se as condições não forem cumpridas, o processo terá o seu segmento. E terá o seu segmento com uma confissão explicitada e também, vamos dizer, aspas, espontânea ofertada pelo acusado, fazendo com que já haja uma diminuição na sua defesa, né? Há uma restrição ao seu direito de defesa. Ele tem que confessar a prática do crime, sendo que, às vezes, ele cometeu, mas ele tem todas as justificativas. Então, quando, numa situação dessa, eu opinaria da seguinte forma: que ele pode confessar o crime, porém, ele já deixa um leque em aberto, no sentido de que ele tem condições de demonstrar que, em razão das circunstâncias, ele não tinha outra posição ou outra postura a tomar. E que ele tem condições de demonstrar isto se tiver oportunidade de apresentar provas em juízo posteriormente. Então, meus amigos, eu acho que já tivemos um bate-papo, assim, foi rápido, né? Eu acho que algumas questões são interessantes. Eu procurei, assim, passar para vocês alguns itens que eu acho que são relevantes em matéria de interrogatório de acusado, em matéria de direito penal, processual penal, matéria constitucional. E eu me dou aí por satisfeito, agradecendo bastante a sua atenção, agradecendo à professora Marina, né, pelo convite que me foi feito, um convite que eu já falei para ela, me senti muito honrado em poder participar com vocês dessa empreitada cultural e enaltecer também a Escola de Direito, dizendo que é um caminho novo a seguir, e esse caminho novo já está sendo pavimentado com bons nomes, bons professores, e eu tenho certeza que isto resultará em êxito e em sucesso para ambos os lados. Doutor Eudes, eu só tenho a agradecer por essa aula incrível, pelo conhecimento compartilhado. Eu sou uma grande admiradora do trabalho do senhor e nada poderia me deixar mais feliz, mais contente que possibilitar aos alunos da Escola de Direito esse contato com o senhor, com toda a transmissão do conhecimento que o senhor fez, várias dicas aí de questões práticas extremamente valiosas. Muito obrigada, doutor Eudes. Eu espero aí que seja só a primeira participação entre muitas participações do senhor aqui. Tá bom, eu que agradeço, viu? Eu queria aproveitar a oportunidade também para falar para os nossos amigos o seguinte: eu escrevo para o Migalhas já há 13 anos, todas as semanas, e eu tenho uma coluna lá no Migalhas, é só você entrar com o meu nome, Eudes Quintino, Migalhas, vai ter mais ou menos 600 artigos jurídicos. Esses artigos também estão lá no Jus Brasil. No Jus Brasil, a diferença é que você pode entrar na minha página e lá na minha página você coloca seguidor. Você vai recebendo, eu vou escrevendo, você vai recebendo. No Jus Brasil tem uma média de 1.000 acessos dia. Então é um número muito alto. E quem é que me acessa? Os concurseiros, estudantes e profissionais, né? São esses aí, porque os temas que eu abordo são temas jurídicos, temas atuais, temas assim até conflitantes e que despertam atenção para o debate. E isto o aluno gosta muito,
principalmente aquele que está terminando uma pós-graduação, por exemplo, tem que fazer aí um trabalho de final de curso, e ali tem vários temas, em várias áreas do direito, inclusive na área do biodireito, da bioética, que é uma área que eu estou também trabalhando hoje. Então, gostaria de deixar esse convite, né, para aqueles que tiverem interesse, e será um prazer muito grande em recebê-los também nesses meus espaços. Muito obrigada, doutor. Pessoal, nós vamos deixar os links de acesso tanto a esse perfil do professor Dr. Eudes aí aos sites, vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Então fica mais fácil de vocês acessarem também. Encerramos aqui então nossa aula de hoje. Boa semana e bons estudos para todos.